Voltando aqui. Voltando para ver se a gente consegue uma conexão com a Liliana, que é a mãe presenteada hoje com esse Dia das Mães, que vai estar conversando com a gente sobre singularidades. Assim que ela entrar, eu tento mais uma vez chamar. Não estou conseguindo chamá-la. Aí vamos ver ela entrando. Vamos ver o que vai acontecer. Já estou aqui esperando ela entrar. Ó, ela mudou aqui. Vamos ver se agora vai. Tô só aguardando, já chamei. Vamos ver se vai. Eita Deus! Roda, roda, roda e a gira. Eu tô escutando, tô vendo você normalmente. Mas aí você não consegue, né? O meu vídeo fica travado. Já mudei de cômodo, já fui pra sala, pro quarto. Tenta entrar, pega o celular do seu marido, se você tiver a senha, tenta entrar pelo dele. De repente o dele não tá travado. Tá, deixa eu Eu ver tô aqui. deixando rodar aqui, você pega e tenta entrar, só me passa o nome, me dá um aceno para eu saber que é você. Estamos aqui esperando mais uma vez. Coisas de internet, assim mesmo, gente. E aí, enquanto isso, vou falar para vocês a beleza de ser mãe, né? Haviam vários anjinhos no céu, várias criancinhas no céu, e a mãe acabou de entrar. Depois eu conto essa história, eu conto na frente dela. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Tem que ir. Eita Deus, mais uma vez, a gente não consegue se ver. A escuridão toma conta. Você está conseguindo me ver? Você eu consigo ver e ouvir normalmente. É um absurdo, não sei o que está acontecendo. Ligou o Wi-Fi de novo? Liguei. Para ver se seria isso? Não sei por que isso está acontecendo. Porque você está pelo do seu marido agora? Liliana, você está no telefone dela? A sua irmã entrou, mas não consigo ver. Pronto. Ei! Foi. Oxe, que dificuldade! Foi só sua irmã entrar para você entrar? Quê? É sua irmã, né? A madrinha da Nina? Minha Delas? irmã. Foi só ela entrar pra você entrar. Quem manda é ela no Eu, negócio. eu consegui entrar pelo das meninas, né? O meu não abriu. Não sei o que está acontecendo. Às vezes também, como você estava andando, pode ter sido só a localização. Que o Instagram escolhe uma localização. Agora mesmo a luz está batendo da varanda no meu óculos, mas eu tentei mudar e ficou tudo escuro. Vou fazer o quê? Vou ficar aqui, né? Ele que manda. Bom dia, muito obrigada por estar Bom aqui nesse dia. Dia das Mães. Um dia que é todo seu, um dia justo. As pessoas dizem assim, Dia das Mães é todo dia. Gente, nem todo dia a gente consegue ser mãe. Mulher, principalmente. Nem todo dia. Mãe, a gente até consegue ser em tempo maior. Mas mulher, muito difícil. Então, eu acho que a gente merece. É muito mais que merecido esse dia de homenagem. Porque nós somos super-heroínas, né? De vários braços, várias mãos. Né? Você, então, nem se fala. Né? Então, vamos lá falar. Vamos falar para as pessoas quem é Liliana Luna. Eu tenho 27 anos, sou estudante, trabalho, tenho filhas gêmeas de 2 anos e meio
que vieram assim de surpresa. Então a maternidade não foi assim aquela coisa idealizada e romântica que tem do amor à primeira vista. É até hoje uma construção, né? O meu amor com elas é uma construção. Não vou dizer que todo dia eu olho e falo, ai, que coisa linda, maravilhosa. Não, tem dia que eu choro e penso, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou dar conta disso tudo? Mas tem sido uma aventura muito fascinante para mim, assim, principalmente quando eu vejo as descobertas delas como indivíduo no mundo, né? Elas aprendendo a falar, aprendendo a fazer as coisas, isso é muito gostoso. E você é casada, né? Sou. É, você falou que tinha 27 anos, estudava, não sei o quê, tinha 2 meninas, mas o pobre do benfeitor, malfeitor, não Não, é porque apareceu. a gente não casou no papel ainda, então eu não falo assim, mas a gente mora junto, a gente é Ele tá se casado, sim. enrolando. Ele tá Ele me tá se enrolando. enrolando. Mentira. O que me enrolou foi o coronavírus, porque já era pra gente ter casado e o cartório cancelou. Ah, Mas, poxa vida. mas ele é super presente na vida das meninas. Eu costumo dizer que ele não ajuda, né? Ele faz. Ele é pai. Ele faz as coisas. Ele vivencia a paternidade dele muito plenamente. Até porque não existe ajuda, né? Quando é um marido, quando é um pai, não existe ajuda. Ao meu ver, não existe ajuda. É, é tanto obrigação dele quanto sua. É exercer mesmo o papel dele dentro da vida dela. Então eu costumo dizer que não existe ajuda. Não está ajudando, não. Está fazendo o que se espera de um pai, de uma mãe, né? E aí a nossa discussão hoje é sobre singularidade. O que existe, singularidade, é o que existe em um número único, não plural. A qualidade de uma pessoa ou ser vivo em possuir diferenças entre outros semelhantes. E a sua vida é cheia de singularidades, né? Primeiro você é branca, escolhe um homem negro para ser seu companheiro, né? Primeira singularidade. E como foi isso? Todas as pessoas viram isso bem? Vocês já passavam pelo preconceito racial por essa sua escolha? Então, para mim não foi bem uma escolha, né? A gente não escolhe amar. É bem romântico, mas é isso, né? Eu acredito que a gente ama e ama pessoas. Eu tento ser livre de qualquer preconceito e a gente se amou e a gente decidiu estar junto. Agora, eu vivenciei muito o preconceito depois das meninas, porque as meninas têm um tom de pele mais claro, a pele é mais parecida comigo, apesar delas serem o rosto todinho do pai. Então, a gente passou por situações das pessoas questionarem. A gente tava. Uma vez elas tinham menos de um ano, cada uma no canguru, uma comigo e outra com ele. A gente andando na rua e pararam duas senhoras de idade. De repente, elas pararam a gente na rua e falou assim: ele é o pai? Falou comigo, não falou com ele. Falou assim: ele é o pai? Eu falei assim: por quê? Nossa, mas você é tão bonita. E eu não tive resposta. Aquilo ali me tocou de um jeito que eu não soube responder. E a gente ignorou e continuou andando. E eu perguntei como que ele estava. Ele falou assim: não, tô bem, isso pra mim é normal, já me acostumei. E aí aquilo me tocou ainda mais, porque eu imagino que vocês, pessoas negras, mulheres negras, né, já que hoje é o Dia das Mães, ainda mais por serem mulheres, passam por isso cotidianamente. Mas o se acostumar é muito doloroso, né? Porque você se acostuma por quê? Aonde isso te dói tanto que você tem que se acostumar? E eu falei assim, não era para ele estar acostumado com isso. Eu não queria ter que passar por isso com ele. E outras vezes a gente tá brincando, ele correr com as meninas no colo e as pessoas ficarem olhando, tipo. E aí depois ele até brincou assim, ainda vou ser preso porque vão achar que eu tô raptando as crianças.
Aí eu gritei assim, amor, a chave, tipo, para saberem que ele tava comigo. Assim, a gente ri, né, na hora, a gente tenta descontrair, mas é uma situação muito dolorida, né? Eu não queria que ele passasse por isso ou que elas tivessem que passar por isso também, porque eu sei que uma hora ou outra elas vão passar por isso na E é vida pesado, delas, né? Quando eu né? falo de escolhas, de escolha, porque para mim o amor é uma escolha. É você escolher que aquela pessoa é a pessoa da sua vida e escolher que você não quer mais nenhuma outra. Então, por isso é que eu falo de escolhas, que eu falo que Sim. eu já escolhi pessoas, mas eu não fui escolhida por elas. E é importante que essa escolha seja mútua. Porque aí sim você vê relacionamentos é, em que não existe a traição, em que não existem as diferenças, porque foi uma escolha. Você tem um leque de opções. Você tinha, há 2 anos e meio atrás ou mais, um leque de opções, de escolhas, né? E aí veio essa sua primeira singularidade, em que é triste, é dolorida mesmo. Ele não deve se acostumar, não tem que se acostumar, porque é igual sobreviver, né? Sobreviver, perdoe as pessoas, mas é uma merda. Você precisa viver. Você precisa viver e não sobreviver. E nós, negros, fomos criados para sobreviver. Sobreviver à pressão que já vem de dentro de casa, você precisa estar arrumado, você precisa estar com a carteira, você precisa estar levando identidade. Não pode levar sua identidade na rua. Olha a polícia, olha não sei o quê. Isso deveria ser ou para todos ou para ninguém. Então ele não tem que se acostumar a isso, porque não é uma coisa que a gente deveria passar. Sabe? As pessoas deveriam achar normal, assim como tem mães que são negras e que têm os filhos brancos e que vai buscar na escola e pergunta: você é a mãe? Sabe? Porque acham que a cor da pele dita quem aquela pessoa é na vida daquela criança. Né? Eu sou uma das professoras mais enjoadas com essa questão de buscar, né? Do diferente buscar a criança. Eu barro todo mundo, barro o pai, barro a mãe, barro a avó, barro todo mundo que eu não conheço. Até porque é uma responsabilidade muito grande, é uma vida, então eu barro mesmo. Uma vez, inclusive, eu barrei ele porque ele estava com o cabelo preso. Sempre encontrei com aquele cabelão, sempre muito bem empoderado, e o cabelo todo pro alto. De repente me aparece uma pessoa praticamente careca, numas tranças coladas na cabeça. Eu olhei e fiz, ai, quem é esse, meu Deus? Mas eu não perguntei se ele era o pai, eu disse, quem é? Ele falou assim, sou o pai dela, não lembro? Eu falei, poxa, você tirou o cabelo? E aí, essas coisas realmente acontecem. Mas essa questão do costume realmente deve ter pesado. Que bom que isso pesou muito mais em você do que nele, porque o preconceito ele tem que ser cortado e eliminado pelos brancos, porque quem faz esse tipo de preconceito são as pessoas brancas, né? Então isso tem que ser eliminado daí mesmo. Que bom que isso partiu de você. Me deixa até mais feliz até, né? Então, diante dessa coisa de a gente saber que a singularidade é um número único, quer dizer uma coisa única, não no plural, né? Qualidade de um ser que se diferencia dos seus semelhantes. É esse olhar que você vê para as suas meninas? De como uma qualidade? Ah, certamente. Assim, já que a gente entrou, né? A gente já ia entrar nesse assunto, mas elas sempre foram vistas como singulares, mas nunca como qualidade. Então, você participou um pouco dessa trajetória delas, né? Mas desde o início da creche. Antes de 1 ano de idade, eu já fui chamada para fazer acompanhamento porque elas não respondiam ou não tinha Isso isso. foi A na primeira creche? Foi na foi creche isso, na ou, creche. ou, ou em outros lugares? Na Sim. creche. Começou na creche. A coordenação me chamou para falar que
pedi, né, que eu me encaminhasse a um médico, porque eles tinham suspeita de que elas tinham surdez. Porque elas não respondiam, não faziam contato, não olhavam quando eram chamadas, coisas que as outras crianças naquela mesma faixa etária já estavam fazendo. E eu já fazia acompanhamento com a pediatra, né? A pediatra também já tinha sinalizado que elas tinham um comportamento hiperativo. Então a gente foi encaminhado para fono, elas fazem fono até hoje. Não são surdas, Não são. elas têm Eu a audição sei disso. perfeita. Aí depois eu sinalizei de volta, né? Eu dei meu feedback para a creche e sinalizei também a minha opinião, porque na época elas estavam numa turma que elas eram as mais velhas e as crianças eram muito mais novas. Então elas já corriam a sala inteira e as criancinhas estavam engateando. Então eu falei assim, olha, eu acho que para ajudar no desenvolvimento delas, elas deveriam começar na turma que elas deveriam estar. Foi quando elas passaram, a Nina foi para a sua turma, né, virou a sua aluna, e a Emma foi para outra. Nisso A eu já vi um Nina, a desenvolvimento. Nina, a Nina já era minha aluna. Porque quando eu comecei na creche, eu comecei aniversário 1, na turma da Nina. É porque você não chegou a pegar. Porque eu fiquei menos de uma semana. E a Nina já era minha aluna. E eu já havia questionado por que ela está ali, porque ela subia carrinho, descia carrinho, aquela agitação toda. Aquela necessidade grande de chamar atenção. Tanto que quando me disseram que as gêmeas vão ser dividir, a gente vai dividir as gêmeas nas turmas. Eu escolhi a Nina, a minha escolha foi a Nina, e me permitiram isso, porque era uma criança que já me conhecia. Falei, vai ser muito mais fácil para ela, uma vez que ela vai romper um relacionamento com a turma que ela tem, com a comunidade que ela já está. Eu prefiro que ela já me conheça. Ela vai, mesmo que ela não lembre, ela vai dizer, bom, já vi ela em algum lugar. Lá no subconsciente, em algum lugarzinho, eu já estava. Então aí eu escolhi, por isso a minha escolha da Nina. E eu recebi a Nina como surda. Ela não escuta, hein? Ela não escuta, e aí você observa aí porque ela não ouve. E aí eu não gosto dessa coisa do diagnóstico vindo do outro. E eu falei, bom, vamos lá ver, né? Por que tal? E eu achava estranho, porque quando eu fiquei com ela, eu não percebia essa questão da surdez. E aí eu percebia que a Nina, muito ativa, muito mesmo, ela adorava música. E se a música fosse do interesse dela, ela viria da onde ela estivesse. E uma criança que não tem audição, ela não teria essa percepção para vir a música. Aí comecei essa coisa, falei, bom, surda ela não é. Porque ela escuta, gente. Ela tá lá no banheiro, bota a música que ela quer aqui, ela vem correndo. Porque se for do interesse dela, ela vem. E aí foi assim que a gente eliminou essa questão da surdez, pelo menos na minha sala, né? E aí, depois que foi eliminada essa questão da surdez, não muito tempo eu fui chamada de novo para que eles solicitaram, né, que eu fosse novamente ao médico, procurasse um neurologista, porque a suspeita agora deles era que elas tivessem algum quadro de autismo. E aí eu falei assim, bem, eu vou levar, né, porque eu não posso, como mãe, deixar de fazer o que me é solicitado, até porque eu sou uma responsável legal por elas. Então, mesmo não querendo naquele momento, eu levei. Não querendo, eu digo porque eu já tenho um certo conhecimento e uma ideia que eu vi que se comprovou com os médicos. Que o que eles disseram, tanto a fono, quanto a pediatra, quanto o neurologista, elas podem ter um quadro de autismo bem leve, mas esse não vai ser o momento de diagnóstico, porque elas ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, todo esse. Porque o maior gap delas é na fala, né? Elas não falam, elas já estão com 2 anos e meio.
e não falam não, né? Vou me retificar. Elas falam muito, elas cantam muito, elas falam, elas não têm essa fala funcional de conversar, do pensamento, de pedir a água, de pedir a comida, mas ela fala. Se ela tá ouvindo a musiquinha que ela gosta, ela sabe a música de cor e ela canta a música todinha. Então, assim, isso chama a atenção dos médicos, mas eles falaram, tem crianças que demoram mesmo para falar. Tem crianças que demoram para andar, tem crianças que demoram para fazer outras coisas. Então, como elas estão nessa fase de desenvolvimento, a gente não pode fechar nenhum diagnóstico. E aí que entra a questão do colocar a criança na caixinha, né? Porque você recebe assim, essa criança é autista. E aí você limita todas as suas possibilidades. Como professor, você recebe uma criança que já é podada, tipo, ela é autista, então eu não vou conseguir fazer isso, isso e isso. Eu me desresponsabilizo da educação daquela criança, porque para que eu vou tentar? Ela não vai conseguir mesmo, ela é autista. Como mãe, a gente cria sintoma, porque se eu penso que o meu filho é autista, eu vou começar a tratar ele de forma diferente. Então, assim, isso traz uma gama de coisas que eu não acho saudável. Então, assim, é claro que como mãe eu fico aflita com o desenvolvimento, com a aprendizagem, eu não vou dizer que não. Mas eu tento não focar nisso, porque eu penso que eu tenho que ir no problema. Elas estão com dificuldade de falar, então a gente vai fazer a terapia em cima dessa dificuldade de falar. Ela apresentou dificuldade X, então a gente vai trabalhar em cima daquilo ali. E não trabalhar em cima de um laudo, em cima de um rótulo, entendeu? E eu espero ter trabalhado correto com ela, né? Porque eu não trabalhei com as duas. Espero ter trabalhado de forma correta, porque eu penso exatamente assim. Eu vejo aquela criança como um diferencial para mim, um desafio, né? Então a Nina era o meu maior desafio, sabe? Prender a Eu lembro de uma vez que você falou, desculpa te cortar, eu lembro de uma vez que você falou assim, eu tenho um pesadelo com a Nina de noite. Por quê? Eu pensava o tempo inteiro, gente, como é que eu faço para eu manter a Nina sentada perto de mim e não sei o quê, e pegando, e era um local sem muita estrutura e muito difícil para trabalhar, principalmente com uma criança agitada. Não só ela, como várias crianças, eu tive pesadelo com vários. Heitor era o meu sonho e meu pesadelo. E ela a mesma coisa. E eu tinha aquela coisa de ficar o tempo inteiro pensando o que fazer. Porque eu tinha que ficar, e aí até eu descobria que eu poderia conversar com ela através da música. Eu levei foi tempo, rapaz. Ai, muito tempo. Nossa, e essa dica que você me deu mudou tudo, porque hoje eu tento fazer tudo através da música. A gente está tentando desfraude, então eu criei uma musiquinha para ela fazer o xixi. Então, assim, tudo é através da música. Eu quero que ela come, eu tento cantar alguma musiquinha para ela comer. Porque a música, ela sabe, ela segue o ritmo, ela decora. Então, assim, ela canta. Então a gente vai indo. Se ela tá com sono, ela não me fala que ela tá com sono. Elas começam a cantar assim, a música da coruja, ou então Nenenzinho vai dormir. Todas essas musiquinhas infantis, elas começam a cantar. E aí eu já sei que ela quer dormir. Que ela quer que eu bata nas coxinhas dela. É a maneira que ela tem para te dizer, olha, eu tô com sono. E a Nina desenvolveu um sentimento de proteção grande. Então, ela precisava estar com uma boneca na mão para dormir. Ela precisava estar cuidando daquela, né? Do cuidado e da maneira dela, né? Porque tanto ela cuidava como ela matava a boneca que ela jogava longe. Mas ela tinha sempre uma boneca na mão. E aí ela deitava, para ela dormir sozinha, que ela dormia sozinha, e isso para mim foi um ganho assim, enorme, dela deitar e dormir, era a gente dar uma bonequinha, vai lá, cuida, vai botar neném para dormir. Ela deitava lá e botava. E ela entendia que era hora de dormir. E agora ela bota a irmã para dormir. E se a gente esquecesse a boneca, era um agito, até você lembrar que era só pegar o neném para botar para dormir, era um Deus acuda.
Entendeu? E aí, quando eu descobri que quando eu dizia Nina, Nina, não, ela parava e começava a não fazer qualquer coisa que ela ia fazer. E aí eu falei, gente, eu posso cantar para ela. E ela começou, e assim, o desenvolvimento dela foi muito grande, eu achei, pelo menos, muito grande, porque ela começou a responder as coisas, ela tinha uma rotina que era só dela, ela precisava de 2 mamadeiras, e se aquelas 2 mamadeiras não viessem, ela não sossegava, sabe? Então ela mal tomava uma e ela já começava a puxar, empurrar, para que ela tomasse as 2. E aí a gente começou a meio que dar uma segurada nessa rotina, até porque foi sinalizado que ela já vinha alimentada. Então a gente veio que mais dar uma segurada nessa rotina e passamos uns dias com ela puxando a Alessandra, que era levinha, ela levava a Alessandra a sala inteira e levando, fazendo ela rodar a sala inteira. A gente começou a passar uns 2 dias com ela fazendo isso e depois a gente começou a botar uma madeira cheia e cortar essa questão de 2, de que tem que ser 2, de que tem que ser 2, de que tem que ser 2. Até porque se a gente acentua esses tipos sintomas que nos aparecem, a gente fortifica ele. Esse é o meu entendimento. Eu fortifico ele na vida dessas crianças. Então, eu não acentuava nada. Ah, precisa ser 2, vamos cortar isso. Ah, vamos cortar isso. E aí a gente ia cortando para não acentuar aquelas coisas que às vezes você mesmo fortifica e acentua isso na vida da criança. Porque então, é mais fácil, né? Eu digo que é mais fácil. Você tentar criar estratégias dá muito trabalho. Então a gente vai lá, faz o que acha que tem que fazer. Não, ela quer 2, vou dar 2. Ela quer dormir com a boneca, vou dar a boneca. E aí, aqui em casa também é gritaria o tempo inteiro, porque eu não deixo ela fazer tudo que ela quer, ela começa a gritar, começa a espernear, as 2, né? Tô falando ela porque você teve a Nina, mas a Emma é igualzinha. Cada uma com a sua singularidade, mas as 2 são desse jeito. E aí dá muito trabalho você criar estratégias de educação, de desenvolvimento. É difícil, né? E é esse trabalho que as pessoas não querem ter, é esse olhar que as pessoas não querem ter. Então é mais fácil não fazer. É mais fácil falar, tem algum problema. Eu já tive olhares assim de outros professores da creche também, tipo, eu entendo, eu tenho um sobrinho que tem problema, com aquela voz pesada, e eu fiquei assim, nossa, mas porque, sabe, assim, tá, se elas tiverem, que não é nem nada comprovado ainda, se elas tiverem, elas têm tanta coisa para desenvolver, porque essas crianças têm 2 anos e meio, elas sabem todas as formas geométricas, já estão contando até 20, sabem as cores, os bichos, imitam. Então, elas têm tanta coisa que pode ser desenvolvida, por que eu vou focar no que elas não conseguem fazer? Exato. Exatamente. Eu posso desenvolver tanta coisa, por que eu vou focar só no que ela não pode e me lamentar por isso? Então eu tenho que trabalhar o que ela consegue. Isso. E cada vitória é ser comemorada como campeonato, né? Ganho de campeonato, porque... Nossa, quando ela aprendeu a falar água, que ela tava com sede, pedia água, que é a única coisa que ela ainda pede. É a única coisa que ela pede, é água. Quando ela aprendeu a falar água, eu quase chorei de emoção. Falei assim, nossa, minha vida agora vai melhorar. Porque ela só chorava, ela queria água, ela chorava. E eu tinha que adivinhar o que era, né? Quando ela começou água, eu fiquei emocionada. Mas é isso, é comemorar cada coisa, né? E assim, como eu já falei, a primeira singularidade para mim é ser relacionamento. E você já falou dos constrangimentos que vieram muito mais depois. Sim. Depois das meninas, até porque antes, de repente, passa desapercebido, né? A gente não tá prestando atenção no entorno, né? E engraçado como as pessoas, elas entram na nossa vida, como essas 2 senhoras, pararam vocês para perguntar a você uma coisa, né? Que elas não
Eu Que não ela sei nem explicar. Eu falo até hoje que isso foi surreal, porque o que faz uma pessoa que não te conhece te parar no meio da rua para alfinetar ou para machucar alguém? Isso não deveria ser feito de forma alguma, ainda mais assim, tão sorrateiramente, tão de repente. Então, assim, foi uma situação muito constrangedora e muito sofrida. Eu acredito que para ele também, apesar dele dizer que está acostumado. Mas essa foi uma das. Com as meninas é, a gente passa bastante por isso. deve passar o tempo inteiro, né? E você já falou que não foi uma gravidez esperada nem programada, né? E aí, ó, como foi esse primeiro susto? Vocês Um tinham susto. quanto tempo de relacionamento? Ah, boa pergunta. A gente tinha 3 meses juntos. A gente brinca que a gente tem mais tempo de pai e mãe do que de relacionamento. Assim, a dois. A gente tinha muito pouco tempo junto. Eu estava fazendo uma transição de anticoncepcional para DIU e eu descobri num exame de rotina. Eu não tinha suspeita nenhuma, descobri que eu estava com 1 para 2 semanas ainda. No exame de rotina, a médica pediu beta-HCG e aí quando veio o resultado, veio positivo. Eu falei assim, bem, eu não queria ser mãe naquele momento. O meu sonho sempre foi adotar. Eu nunca quis gestar. Gestar não era um sonho meu. Então, a minha mãe também ficou muito surpresa. Ela falou assim: eu nunca imaginei que você fosse ficar grávida. Eu falei assim: eu também não. E aí, na primeira ultra, a gente viu lá 2 bebezinhos. Meu Aí eu Deus. falei assim: gente, e agora? O susto. Olha, eu nunca vi um preto ficar branco. Foi ele, viu? Porque ele também, eu falei assim: não, deixa eu ver isso aí. Eu falei: não tá acreditando, não? Tá aqui, ó. E aí a gente teve que aceitar esse desafio e vamos lá, vamos junto. Assim, vamos junto. Eu sou pai, você é mãe, a gente vai fazer isso. E aí a gravidez não foi nada fácil para mim. Eu acho, não sei se pelo fato de eu já não ter essa vontade de gestar, que eu sei que tem muita mulher que sonha com uma gestação, que quer ser mãe, quer sentir. Então eu sei que isso é maravilhoso para muita gente, mas eu nunca tive isso. E eu acho que por serem duas, toda a minha parte hormonal, toda a minha parte física, minha barriga cresceu muito, então doía muito. Eu tive elas com 37 semanas, então eu já não conseguia sentar, não conseguia andar direito, mas nasceram saudáveis, nasceram lindas e maravilhosas. Então, assim, isso me deixou muito tranquila e muito contente. Alguma vez você teve a preocupação delas nascerem com as características do pai ou com a sua, ou era um desejo seu que elas nascessem mais retintas, do cabelo Ah, cacheado? a gente idealiza muito, né? Mas a gente idealizava o mais bonitinho possível. A gente idealizava aquela criança com a pele negra, o cabelo bem black e um olho verdinho. Porque eu não sei se dá pra ver, mas eu tenho olho verde, É, né? Então a gente imaginava aquela criança negra com cabelo black e um olho verde. Era ai, aquela não. coisa assim maravilhosa, né? Mas elas vieram com a pele clara, o olho castanho e o cabelo mais ou menos. O cabelo delas é só ondulado, né? Não é nem coisa. E na sua família, como foi essa? E aí, Luna tá grávida de negro. Olha, se teve, não foi falado, entendeu? Que eu acho que eles sabem que comigo não tem essa. É, é isso, assim, nunca, da minha família eu nunca ouvi nada em relação à cor dele ou a minha escolha, né, de estar com ele ou meus filhos. Da minha família nunca veio isso. Eu sei que tem, eu conheço e sei que tem pessoas muito preconceituosas na minha família, então não vou dizer que não existe, porque existe e existe forte, mas não chegou a mim.
Ainda bem que não chegou a mim. E você está preparada para, se isso chegar a você, ou a você através delas virem falar, de ter ouvido, de comentários? Porque eu já ouvi, meu irmão é casado com branca, e eu já ouvi a mãe da minha sobrinha, né, minha cunhada, dizer para ela, olha, você tem que cuidar do cabelo, senão você vai ficar com o cabelo com cachinho igual o da tia Lucimar. Como? Se fosse um defeito, entendeu? E aí, eu na hora, falei, lasque-se, entendeu? Então o problema dela não é um problema meu, entendeu? O problema dela não aceitar o meu cabelo, é um problema dela, não é meu. E levei, não respondi, não fiz nada, porque tem coisas, olha que eu respondo de muita coisa, mas tem coisas que eu acho que não requer resposta, porque a vida vai responder. Agora que você tocou na questão do cabelo, para você ver, né, que as coisas estão tão mascaradas que às vezes a gente não percebe, né? Já teve situações de uma pessoa falar assim, quando é que eu vou poder passar uma chapinha nesse cabelo dessas crianças? E aí eu fiquei assim, mas elas não têm nem 2 anos na época, né? Tipo, quer passar chapinha pra quê? Tipo, qual o problema? E se o cabelo dela for pro alto, qual o problema? Vai ser lindo, eu vou tratar do mesmo jeito, vou aprender. O pai tá aí, ó, com cabelo crespo, sabe cuidar, a gente cuida. O problema não é o cabelo crespo, cabelo pro alto. A gente vai cuidar de qualquer jeito. Eu vou passar chapinha no cabelo de uma criança, gente. Que é isso? Que normatização é essa de achar que a criança tem que, para o cabelo estar comportado, o cabelo tem que estar escorrido? É isso? E aí, engraçado que quando você perguntou, eu disse que não tinha acontecido, e só depois que você falou que eu me dei conta, né? A gente Isso. já acha normal, né? O que eu tinha criticado antes da É a gente se questão do acostumar. costume. É a questão do costume, né? Que a gente vai se acostumando aos males feitos. Porque são males feitos, são coisas para a vida, né? Então, a gente fica pensando, será que eu estou preparada? Será que você está preparada para conversar com elas quando essa proposta forem feita a elas? Sim, eu tento, né, trazer dentro de mim isso e eu certamente vou trazer todo esse empoderamento para elas. Eu estava conversando com o pai esses dias e elas são negras. Se elas acharem que elas são negras, elas são negras. Não importa se elas têm o tom de pele claro, entendeu? O pai é negro, a família do pai é quilombola, então assim, elas são negras. Se elas se disserem negras, são, e eu vou estar lá para dizer a mesma coisa. Não importa que na certidão tá lá que elas são brancas, porque elas nasceram muito branquinhas, eu não ia colocar que elas eram negras, né? A gente chegou ao consenso de que elas eram brancas. Mas isso foi um consenso de vocês dois? Foi. Ele também. Porque a gente nem sabia que isso era solicitado na certidão. A gente achou que fosse dado já por alguém. Que eu as também pessoas. Sabia. A gente que preenche. Aí quando a gente viu, a gente falou assim: a gente vai colocar o quê? Porque o tom de pele delas é branco. E aí a gente ficou assim: será que a gente. A gente ficou com medo até da questão burocrática, né? De acharem que a gente está querendo inventar alguma coisa, ou então. Não sei, como eu acredito que a questão racial vai muito além da pele e sim da cultura, do sentimento de pertencimento, da entidade, a gente optou por colocar como branca. Mas o sentimento de ser negro é delas e a gente não tem como ditar isso. Então, se elas acharem que elas são, elas são. E assim, se elas tiverem algum empecilho para entender isso, eu espero estar apta para ajudar, para dizer assim, não, você pode assumir sim a sua identidade, você deve aceitar, não escuta quem está querendo te dizer o contrário. Então, assim, eu acho que eu estou preparada, eu acho. E essa preparação, ninguém está preparado para nada, né? É uma pergunta mais pegadinha, porque ninguém está preparado para nada. A situação acontece e a reação é automática, né? Não existe preparo, você não se prepara para receber um preconceito racial, social, estrutural, cultural. Você não se prepara para isso, né? Você se prepara para viver dentro disso tudo. E não
para combater isso, para discutir isso, né? Mas existe um grupo, coletivo Paz Preto. Inclusive, hoje à tarde vou estar presenteando a mãe eu vi. desse coletivo, que é a Tainá. E é muito bom, seria muito legal vocês seguirem, porque eles falam muitas coisas, eles têm grupos de pessoas que o filho é branco e os pais são pretos, o filho é preto, essa coisa toda. E eles têm muita coisa para ajudar ali, sabe? Eles fazem muitas entrevistas, muitas conversas, bate-papo com pessoas boas que levam a esse empoderamento. E isso é muito bom, sabe? De se aceitar como você é, independente, que falam, né? Ao contrário do que as pessoas falam, é um cabelo que dá um trabalho nada, rapaz. Cabelo que é fácil cuidar, não. Eu sei, eu vejo. Não. Mas a gente tem dá todo um trabalho que dá um cabelo liso. Que às vezes é oleoso, que precisa lavar toda hora, porque a oleosidade atrapalha. Mesma coisa acontece com a gente. Só que de uma maneira diferente. E o nosso cabelo é tão empoderado que ele vira uma coroa, né? Ele vai se armando e vira uma coroa. Eu sou rainha. A coisa mais linda é você ver quando a mulher, eu digo mulher porque isso me toca muito, porque eu acho que a mulher sofre ainda mais na sociedade, né? A mulher negra. Por ser negra e por ser mulher. Então ela está em dois grupos de minoria. Negros. E por filhos negros. E aí, eu acho lindo quando vocês, mulheres negras, se aceitam e fazem uma transição capilar e aparecem com de fato, aquela coroa na cabeça. Traz uma luz que eu fico assim, nossa, é muito gostoso saber que isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Exatamente, né? E mais uma singularidade que ele persegue, né? São duas filhas brancas, né? Filhas de uma branca com um negro. Nascem brancas, pele bem clara, cabelos encaracolados. E aí? Mais uma vez um constrangimento, né? Como você já falou, mais uma vez vem as pessoas questionarem o porquê de coisas que são singularidades, né? Então, você já falou disso, de como isso aconteceu. E como vocês lidam com o preconceito racial, social e estrutural? Como eu falei, assim, na família não chegou muito forte isso ainda, né? Então, claro, né? Muito claro e muito dito. Então, as coisas que vêm de fora a gente tenta ignorar de alguma forma. Eu trabalho muito para ser mais ativa nisso, porque você me perguntou como eu agiria, né? Eu tenho as minhas ideias muito claras, mas eu não sou muito ativa. Às vezes eu me pergunto por que eu não intervi numa situação. Uma vez a gente viu um senhor no mercado maltratando um rapaz negro, e eu falei assim, por que eu não fiz nada? Entendeu? Então, assim, eu tenho essa coisa de não agir, não só com os outros, mas comigo mesmo, que eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito isso. Mas a gente tenta, assim, a gente conversa bastante, a família dele é muito ativa, é muito ativista com essa questão racial. Eu tento aprender muito com eles, porque eu vou experienciar sempre no teórico, né? Não é. Me dói por ser ele, meu marido, ou por ser minhas filhas, mas não me dói assim como ser humano, porque eu não passo ativamente por isso como vocês. Então, eu tento ao máximo compreender isso da forma como vocês compreendem, mas eu acho que é uma coisa que não é tão atingível, né? Não é a mesma coisa que você vivenciar isso. Mas eu tento ser mais ativa, mas de fato a maior parte do tempo a gente ignora para não ter que se desgastar. A gente ignora as pessoas que falam, a gente ignora os comentários, os olhares, porque os olhares são muitos. E falam muito mais, né? Então, a gente tenta ignorar, né, isso. É um passo já, né? Até o dia da reação, que vai ser muito bom, né? As meninas, elas estão sendo estudadas, né, sobre o autismo, como você já falou. Isso muda alguma coisa para você? Não.
assim, como eu falei, eu não vou dizer que eu não tenho minhas preocupações, porque eu sou mãe, quando a gente é mãe, às vezes a razão ela é suprimida pela emoção, né? Mas quando eu tento pensar de fato no que é isso, eu não fico preocupada, porque como eu falei, a gente tenta trabalhar nas necessidades que elas têm. Então, elas estão na fono, elas fazem acompanhamento com a pediatra, elas estão na creche. A gente faz tudo que a gente pode fazer. Então, eu não vou ficar me torturando por uma coisa que eu não posso controlar. Então, eu aceito. Se no futuro eu descobrir que elas têm autismo e aí for rotulado, for certificado, ok, é só um papel que vai ter uma gama de questões burocráticas que são envolvidas, né, até na creche, em outros lugares, mas na forma como eu trato elas, isso para mim não faz diferença. Meu questionamento como educadora, para que isso seja logo um, um diagnóstico, é mais pela questão burocrática que nós temos. Porque, na verdade, quando se descobre uma criança autista, você não tem prejuízos. Você tem benefícios para ela, que a gente, infelizmente, eles levam anos para descobrir, e a gente só consegue esses benefícios a partir do momento que existe um diagnóstico. Então, é por isso que a gente pede mais, né? Por quê? Para poder ela passar a ter esses benefícios, né? Benefícios de mais uma pessoa na sala, para que você dê uma atenção maior para aquela criança. Existe todo um plano de ensino diferenciado. Essa questão burocrática que eu falei que vem, né, com isso. Mas, como eu falei antes, os médicos já disseram que elas estão muito novas para fazer esse diagnóstico, porque elas ainda estão em desenvolvimento. Então, assim, eu tento não ficar me torturando até esse momento, entendeu? Isso, até porque, tipo assim, vai deixar de ser suas filhas? Não. E assim, eu tenho aprendido muito com o autismo desde a Nina, porque eu leio muito e tenho buscado muitas coisas, e você percebe que as pessoas tratam e lidam como se fossem crianças com deficiência mental, uma maneira diferente. E, na verdade, o que ela tem é um aumento de inteligência. É uma quantidade maior e que nem ela sabe como coordenar tudo aquilo, e aí vem a atrapalhar a fala, os movimentos, porque ela se perde com aquele monte de informações que ela tem, mas que ela não sabe passar ainda. Né? Sim. E tanto que quando, não estou dizendo que elas são e que vão ser, sabe? Eu quero mais que elas, para mim, elas já são duas crianças lindas e que a gente pode desenvolver, que você pode desenvolver qualquer criança, isso para mim já basta, indiferente de títulos, né? Mas se um dia isso acontecer, é só saber. Os autistas, né, que a gente está falando de uma hipótese de autista, dessa síndrome, o autista, ele quer ver o fundo. Ele é tão inteligente que para uma criança dita normal, basta ele rodar o carrinho no chão e correr. Para ele quer ver de baixo, porque ele quer perceber como aquela engrenagem funciona, como aquilo vai funcionar e levar à frente. Então, assim, é uma capacidade além, e não uma capacidade que vem atrás. Né? Ele não é inferior, singular, ele é superior. Né? Até o nosso tema é singularidade e o próprio autismo é singular. O autismo é uma das condições que são mais singulares. Assim, nenhum autista é igual ao outro. Sempre tem uma diferenciação. Você tem uma classificação de sintomas do DSM, do CID, que são aqueles ali que as crianças têm que apresentar, mas são sintomas diferenciados e que às vezes as crianças têm ou não têm. Me questionam muito assim, mas poxa, por que
da suspeita do autismo se elas são extremamente carinhosas. Existem autistas que são extremamente carinhosos. Elas não têm dificuldade de fazer contato visual. E existem autistas que não têm dificuldade de fazer contato visual, de ter a questão física. Então, assim, é tudo muito singular. Por isso que eu digo que eu não descarto a questão do autismo, porque como estudante e como mãe, eu tenho um certo conhecimento das coisas que elas fazem, que se encaixam em certos padrões. Em contrapartida, tem outras coisas que eu vejo que também não se encaixam. Então, eu decidi, assim, acompanhar e acompanhar com os médicos também e vendo o que vai dar. Eu tento trabalhar dentro das minhas possibilidades, assim, mas pensando sempre que até entre elas, né? Isso é muito curioso. Elas são gêmeas, mas elas são extremamente diferentes na forma de agir, na forma de lidar com as coisas. A Nina tem essa questão da boneca, né? Ela quer a boneca deitada do lado dela, e aí eu tenho que cobrir ela e a boneca. E se eu não cobrir do jeito certo, ela ainda briga comigo. A Emma já tem outras coisas, sabe? A Emma gosta de pegar as bonecas e enfileirar, por exemplo. Ela não faz questão de dormir com a boneca. Ela brinca de outro jeito. Então, elas têm manias diferentes, elas têm formas diferentes de lidar com as coisas. Isso é muito curioso quando você pensa assim, poxa, mas são gêmeas, são cuidadas do mesmo jeito quando eram pequenas. Então, assim, é singular. A vida, o indivíduo é singular, né? Elas vivenciam as coisas de forma diferente e vão aprender de formas diferentes. E possa ser que você descubra que, assim como se Deus quiser, nenhuma das duas são, como você pode descobrir que só uma é. Sim. Entendeu? Possa ser, a coisa é tão singular que possa ser que o grau seja diferente para uma ou para outra, ou que uma possa não ter nada. Entendeu? Só possa ser até que o preconceito estrutural, né, venha a levar uma aos pensamentos de que uma é pela outra. Porque elas são iguais, porque elas são idênticas, porque ela não sei o quê, porque... Não, nenhum ser humano é idêntico, né? Os dedos das nossas mãos não são iguais. Uma criança não vai ser nunca. E é bem complicado tudo isso. E, né, que tipo de atividades que você faz para acalmar, para desenvolver, para deixá-las mais tranquilas, né? Que tipo de atividades você faz? Quando tá todo mundo agitado, e aí? Música. Então, a Nina é apaixonada por cantar. Então, ela já sabe todas as letras das músicas, ela adora as músicas. A Emma também sabe, mas a Emma gosta de dançar. Então, faz ali uma dupla sensacional. Então, no momento de loucura, eu pego e boto música. Eu tenho também uns joguinhos no telefone que são de instrumentos musicais. E aí eu tenho pianinho, tenho saxofone, aí elas vão clicando, tem as notas. Aí faz dó, ré, mi, aí ela vai lá, elas também se distraem bem. Leitura, elas gostam de quando você para ler com elas, eu sento, assim, elas não ficam muito tempo sentadas. Mas eu já tentei me acostumar com isso. Eu já vi que elas não vão ficar sentadas a história inteira. Eu continuo contando, depois ela volta. Tenho vários livros, porque aí ela não fica enjoada só com um. Então, ela já vai no livro que ela quer. Eu dou essa autonomia delas escolherem que historinha elas querem. Eu tento fazer... Eu gosto muito de trabalhar com coisa de reciclagem, então eu faço muita coisinha assim com retalhos de EVA que eu tenho em casa. Eu fiz as letrinhas, a gente fez um mural. E aí ela, sozinha, ela vai lá e começa a falar das letras. Tem uma caixinha também que eu fiz com as formas geométricas para ela encaixar as formas dentro do buraquinho. Essas são as atividades, mas assim, agora de intervenção, o que a gente tenta fazer mais é não atender prontamente a solicitação dela por choro. Porque como ela não tem essa fala, se ela tá com fome, se ela tá com sede, geralmente ela chora. E aí, por mais que eu saiba o que ela quer, eu não faço.
Isso. Eu fico insistindo, me fala o que você quer, porque eu sei que ela fala. Eu sei que ela conhece a palavra e que ela conhece o significado. Ela tá com a meia na mão, ela quer que eu coloque a meia. Elas gostam desse frio, então elas gostam de ficar de meia. Ela quer que eu coloque a meia. Ela tá lá com a meia na mão, em cima de mim, chorando. Eu sei que ela quer colocar a meia, mas eu não faço. Eu não faço. Fala assim, me fala o que que você quer. Ela ainda não constrói frase, né? Mas pelo menos se ela me falasse, ela fala sapato, ela não fala meia, tudo é sapato. Então se ela me falar assim, sapato, eu já faço. Porque é melhor do que choro, entendeu? Então já é um estímulo. Isso. Isso é muito Tento, bom. tento reforçar ao máximo as coisas que elas conseguem fazer, sempre que ela consegue fazer alguma coisa que eu espero. Eu reforço, canto parabéns, dou um abraço, dou um beijo. Ou então, se ela faz alguma coisa, eu brigo, falo que não pode. Isso tem muito com a irmã, né? Quando ela puxa o cabelo da irmã, briga com a irmã, eu fico de mal com ela, falo que não pode. Se ela beija e abraça a irmã, eu falo, ei, parabéns. Aí ela gosta tanto do parabéns que ela vai lá e faz de novo. Então, assim, é mais ou menos assim que eu tento. Mas é assim mesmo, é uma caixinha de surpresa, né? Então, como todas as histórias, né? Minha vida é uma contação de história agora. Antes disso, a pandemia. Como é que tá isso para vocês? Enlouquecedor. Eu tô surtando. Eu digo eu assim de forma egoísta, porque eu sei que elas também. Mas, como eu falei, elas são crianças muito hiperativas. Eu não estou dizendo que elas têm hiperatividade, Imperativo. né? Isso. Só que elas são crianças muito hiperativas, com comportamento muito hiperativo. Então, e a gente mora em apartamento. Ficar dentro do apartamento tem sido muito doloroso para elas. Elas ficam muito agitadas. A Emma rói todas as unhas da mão. 2 anos e meio, gente, roendo unha. Elas estavam puxando cabelo, então assim, a gente tenta, nesse momento a gente não consegue nem levar numa pracinha, então a gente tenta fazer ao máximo de atividade, de brincar, de balanço, a gente comprou umas bexigas para ficar jogando, porque o negócio delas mesmo, você sabe, né? É correr, é escalar, é subir, ela quer subir em Bexiga tudo quanto é é um negócio, lugar, bola é um negócio que ela que prende. ela gosta. Ela gosta bem. E aí, E outra coisa, seu esposo trabalha, está trabalhando, né? Porque fica em casa é para quem pode, né? Não, nem todo mundo está podendo ficar em casa. Ele está trabalhando e os medos, né? Nessa volta, como é que é isso? a gente ficou bastante receoso. Mas assim que ele chega em casa, ele entra pelas portas dos fundos, ele tira a roupa lá mesmo e deixa sapato, deixa tudo, e já entra direto pro banho, nem fala com as crianças. Aí as bichinhas ficam chorando na porta do banheiro, querendo papai, papai. Mas ele vai lá, toma o banho dele primeiro, faz, porque foi o que você falou, né? Ficar em casa não é para todos. Eu tenho o benefício de ter um trabalho que me permite trabalhar em casa. Então, eu estou trabalhando em casa, mas ele não tem como, tem que trabalhar, então tem que ir. É assim mesmo. E é difícil, né? Então, antes que acabe, antes que o Instagram desligue na nossa cara, eu quero contar para você uma historinha e é um presente, né? Nesse Dia das Mães, né? Um dia você nasceu única, sozinha, até que, com o passar do tempo e o crescimento, você se torna dois. Você encontra a sua metade e se tornam dois, né? E aí vem desafios, vem desencontros, vem desencantos. E a vida vai mostrando que a gente precisa estar se enrolando em todos esses desafios, desencantos e desencontros. E existem desafios que a gente se enrola, se enrola, se enrola. E como não somos mais um, essa coisa vai ficando muito fácil. Vai ficando um pouco mais fácil. Não é que seja mais fácil, que existem ainda os desafios.
de ser dois, né? E aí, sempre juntos, a gente consegue estar levando todos esses desafios. Até que um dia a coisa passa, a gente desabrocha e floresce. Parabéns pelo Dia das Mães.